Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, a gente fala muito sobre mudanças profissionais. Mas algumas mudanças não são só de carreira, são de sistema. A convidada de hoje construiu uma trajetória sólida no Brasil, com atuação clínica, acadêmica e no sistema de justiça, trabalhando diretamente com temas como violência, conflitos familiares e saúde mental em contextos complexos. Ela é psicóloga, ela é mestre e professora universitária, atuou como perita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e mediadora judicial, ou seja, uma carreira estruturada, reconhecida e com impacto direto na vida das pessoas. Mas em determinado momento, ela decide expandir essa atuação para fora do país e entra em um dos processos mais exigentes de migração profissional, o visto EB2NW, aprovado sem exigências adicionais. Hoje ela vive nos Estados Unidos, atua clinicamente em Utah, está inserida no sistema de saúde mental americano e também no campo acadêmico estudando justiça criminal. Além disso, ela é cofundadora de uma empresa voltada à orientação de profissionais da saúde mental que querem construir carreira internacional. Uma conversa sobre atravessar fronteiras profissionais e reconstruir a autoridade em um sistema completamente novo. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Gostoso é o sotaque, né? Você fez a migração, mas o sotaque gostoso você não perdeu. Não, eu sou do Sul, né? Então, o meu sotaque do Sul está sempre aqui. Toda vez que eu converso com as pessoas aqui que são de outros estados, que são mais do norte, de São Paulo, outros lugares, eles falam, você é do Sul, né? Uhum. Não tem como errar. Morgana, seja muito bem-vinda. E para a gente começar, contextualizando um pouquinho o público, você não vem de uma parte de uma dúvida profissional, muito pelo contrário, né? Você tinha aí uma carreira consolidada, né, com atuação clínica, acadêmica, no sistema de justiça, e aí vem essa decisão de ir para fora. E ela não nasce talvez de uma falta, mas de uma expansão. E essa expansão também tem seu custo, né? Uhum. Conta aqui para nós, em que momento você percebe que a sua carreira ela não cabia só no Brasil? Então, assim, foi de muita conversa com meu esposo esse momento, né? A gente já pensava muito sobre isso, mas a gente sabe que, por mais que você tenha uma carreira bem estruturada no Brasil, é cansativo, a gente trabalha muito. Então, eu fazia muita coisa, não que eu esteja fazendo pouca hoje, mas eu trabalhava os 3 turnos no Brasil, né? Então, eu tinha a clínica, eu ia para a universidade depois da clínica da aula, e aí durante o dia, junto com a clínica, eu fazia as perícias. E aí era sempre uma correria. E a gente começou a conversar sobre ter filhos e sobre qualidade de vida nesse processo. E aí eu falei, bom, acho que com essa rotina que a gente tem hoje não tem como. Assim, eu não... E isso é uma coisa que os meus próprios alunos da universidade me falavam, que eles não me imaginavam sendo mãe. Não tinha espaço, né? Por conta não tinha espaço na agenda, era correria, né? E aí a gente começou a falar, bom, então, e se a gente se mudar? Se a gente começar a expandir isso, ir para outro lugar? Porque eu estava pensando no doutorado também, né? Já estava pesquisando sobre. E aí a gente começou a pesquisar, assim, juntos. A gente tinha a possibilidade de ir para a Europa, porque tanto na minha família quanto na família do Rafa, a gente teria cidadania italiana, e a gente falou, vamos aplicar para a cidadania italiana. Mas aí a gente pesquisou sobre a Itália, viu que não estava, assim, muito bom de imigrar naquele momento, e a gente começou a pesquisar sobre os Estados Unidos, que sempre foi o sonho estudar aqui, né? O PhD, e aí a gente... o PhD você já estava vendo aqui nos Estados Unidos? Eu comecei a ver no Brasil, e aí eu falei, bom, então vamos para lá. Só que aí, nessa parte do doutorado, pesquisando sobre, por mais que você tenha bolsa, com o marido e com criança junto ali no processo, é um valor pequeno. Assim, e aí o Rafa se sentia limitado, assim, tá, e eu não vou ficar sem trabalhar, né? Eu preciso fazer alguma coisa.
E a gente começou a pesquisar sobre os vistos e aí encontrou o EB2NW. É porque tem como você migrar para a universidade com visto F, que é de estudante, ou o J, né, de pesquisador. O J aumenta um pouco a possibilidade do seu parceiro trabalhar, mas mesmo assim, né, não é tão bom quanto você pegar já o Green Card. Fica um pouco limitado as possibilidades, né? Eu fiquei Uhum. curiosa. Qual que era a profissão do seu companheiro? Ele trabalhava com vendas no Brasil. Ele estava já na mesma empresa desde os 14 anos de idade dele. Então, ele sempre ficou na mesma empresa. E aí, chegou um momento que ele também estava, assim, por mais que ele tinha um crescimento ali na empresa, ele tinha recebido uma oportunidade também lá de mudar de estado para gerenciar a mesma empresa em outro lugar. Mas aí a gente começou a colocar tudo no papel e ver que ele teria muito estresse. A gente sabe que essa parte de gerenciar a empresa, iniciar num novo lugar, é bem estressante. Aí ele me falou, acho que não é isso que eu quero, não. Acho que eu quero começar em outro lugar, assim, ir para novos ares. E como que você conheceu o visto EB2NW, né? E se você puder contextualizar um pouquinho como funciona, entrou por você, não pelo seu marido. Por mim. Porque o meu marido trabalhava com vendas, né? Então ele já estava nessa área, mas a parte acadêmica é muito importante para esse visto, né? Então a gente começou a pesquisar possibilidades e a gente encontrou alguns vídeos no YouTube falando sobre o EB2. E aí eu pensei, bom, vamos tentar, vamos ver, né? O que dá? Vamos primeiro conhecer melhor o visto. E aí a gente começou a entrar em contato com algumas empresas de imigração. E eu mandei meu currículo e perguntei se encaixava no visto. E aí recebi o retorno que sim, marquei algumas reuniões. E aí a gente ficou bem empolgado já ali com as possibilidades, né? E aí o EB2NW é um visto profissional, então você tem que trabalhar na área que você está aplicando. E aí tem o Business Plan, que é o plano de negócios que você faz para abrir uma empresa, algo assim, ou o Professional Plan, que é com base no teu profissional mesmo. Aí eu apliquei para o Professional Plan, porque aí como eu já tinha mestrado, já estava nessa área acadêmica, eu tinha um monte de artigo com os meus alunos publicado, eu tinha muita coisa nessa área, eu já fiquei no Professional Plan, e aí apliquei. Na época que eu apliquei não tinha ainda o Premium Process, para ser rápido, né? Porque daí no Premium Process eles aprovam 30 dias, ou 60 dias, não lembro exato, mas é muito mais rápido, né? Mas mesmo assim foi rápido o nosso processo, nós fomos aprovados em 6 meses. Então Muito nós rápido. aplicamos em fevereiro de 2022, em agosto a gente recebeu a resposta da aprovação. E aí foi tudo rápido, né? Eu recebi em agosto a aprovação, e aí já avisei a universidade que a gente ia migrar. Em dezembro eu parei de dar aula, a gente já começou a desfazer as coisas, ver o consultório, quem ia ficar na clínica, enfim. E a minha entrevista foi marcada para o julho de 2023. Que a entrevista demora um pouco mais, né? Até passar as etapas. Mas tem muita coisa no caminho, muito documento ainda para mandar, muita coisa para fazer. E aí a gente foi fazendo tudo que precisava e quando viu, já estava mudando, que a gente se mudou, não deu um mês depois da entrevista. A gente voltou só para Chapecó, que era onde a gente morava, que a entrevista sempre no Rio de Janeiro. Organizou as coisas, vendeu o que tinha para vender, deixou o apartamento lá para alugar, onde a gente morava e foi. E você migrou diretamente já para Utah ou morou antes em outros estados? Não, a gente veio direto para Utah. Foi assim que eu conheci a Mariana, que é a minha sócia aqui da empresa, porque nós íamos para Flórida. Era a primeira ideia, assim, a gente pensava em ir para lá. E aí, como eu criei o canal no YouTube, comecei a postar sobre o visto, sobre as coisas, eu fui conhecendo muita gente, né? E conversando com as pessoas sobre. E aí, quando eu comecei a aplicar para me mudar, para encontrar uma casa, já porque assim, a gente pensou, chegar e ficar num Airbnb, é legal para você conhecer os lugares, mas é caro. E a imigração envolve muito dinheiro, né? Até o visto, tudo. Então, a gente não queria gastar esse valor num lugar que a gente não fosse morar. E a gente não estava conseguindo na Flórida. A gente ia para Tampa e precisa do credit score, precisa de um monte de coisa. E ela falou, olha, indico vocês irem, ficarem alguns meses em Airbnb e depois alugar algo de vocês. E aí eu comentei isso com a Mariana, que a gente já estava conversando online, e ela falou, ai, por que você não vem para Utah? E aí ela começou a me mandar um monte de vídeo de Utah.
Ela chegou aqui depois de mim para morar, mas ela tinha vindo antes visitar, porque a empresa que o marido dela trabalha é daqui, e eles tinham vindo antes conhecer a empresa e tal, e ela me mandou um monte de vídeo. Aí eu comecei a pesquisar sobre, achei o estado lindo, né? Cheio de montanhas, parques. É, e aí eu pesquisei as possibilidades na área da psicologia, gostei das universidades. O Rafa aplicou, olhou na área dele também gostou. E aí falou, tá, então vamos mudar a rota, vamos para Utah. E a gente veio direto para cá, a gente parou na Flórida quando veio, mas só alguns dias para conexão mesmo. E aí depois veio direto morar aqui. Aí eu consegui fazer tudo do Brasil. Consegui alugar o apartamento, vim direto pro apartamento, tudo online. Curiosidade. Quando você faz o Professional Plan, você precisa escolher os estados também ou não? Fica mais aberto do que o business. Que no business você tem que definir o estado e justificar o porquê que você escolheu aquele estado para abrir empresa, né? Sim. E aí no Professional Plan é só seguir a tua carreira. E aí fica mais aberto, assim, do E lugar. se vocês tiverem essa flexibilidade de olhar para um lugar, o brasileiro acaba realmente indo para Orlando, porque é onde a gente vai ter realmente a maior, Orlando, para a Flórida, que é onde a gente vai ter a maior afinidade, maior aproximação, né, com o nosso país. E aí, nesse meio do caminho, você muda para um estado que você nem conhece. É isso, literalmente por indicação. Sim. Porque aí a gente viu que as possibilidades de trabalho aqui eram muito melhores do que na Flórida. Sim. E aí isso que fez a gente mudar, assim. Porque aqui é um estado... O salário é melhor também, né? Também. E ele tá crescendo muito rápido, Utah. É um estado, assim, que tá em desenvolvimento. E que a gente não escutava falar. Eu nem conhecia, né? Não sabia como funcionava aqui, nem nada. Mas quando a gente começou a pesquisar e viu que tinha muita coisa, porque o Rafa trabalhava com vendas de caminhão, com peças de caminhão nessa parte e tal. E aqui tem muita coisa nessa área. E a universidade aqui de Utah está entre as 50 melhores do mundo na área da psicologia. Então, assim, tinha muita coisa aqui para os dois. Uhum. E aí a gente falou, não, vamos para Utah. E aí a Mariana já conversávamos um monte, né? Quase todos os dias. Eu cheguei aqui em setembro e a Mari chegou em novembro. Vocês já se conheciam do Brasil? Só online. Olha, muita coisa online. Só online. Existe aí um ponto em que o crescimento exige uma ruptura? Eu acho que sim. Quando eu pensava no Brasil e pensava no doutorado, enfim, eu não me enxergava fazendo doutorado no Brasil, para ser sincera, assim. Porque eu tinha feito um mestrado lá já, e eu acho tudo muito acadêmico. É tudo assim, é a aula. Você vai dar aula, você vai se preparar para fazer pesquisa e dar aula. Mas assim, gente, sendo sinceros, pesquisa e aula são coisas que financeiramente não compensam hoje em dia, A valorização é totalmente diferente também, né? Não, assim, acho que mudava R$ 1 no valor do salário entre mestrado e doutor. Assim, pouquíssima diferença no salário para te ficar lá 5 anos estudando, sabe? Claro que você tem um título, você faz pesquisa, tem ali todo um desenvolvimento, mas eu não queria ficar 5 anos estudando só uma coisa, eu queria aprender mais, que é o que o doutorado, o mestrado aqui dá, né? Uhum. E essa junção prática, né? Porque na minha cabeça, eu também vindo do Brasil, eu via que assim, o mundo acadêmico era muito teoria. E aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão prática, né? Até para você, eu acho, pegar licença, muitas vezes aqui de psicologia, você tem que fazer o mestrado ou o PhD, né, no caso. Isso. E aí existe um outro valor, né, na questão desse investimento, desse reconhecimento. Quando você fala na diferença em poucos reais de um para o outro no Brasil, aí realmente existe uma estrutura muito diferente do que a gente tem aqui, além do incentivo, né? É isso. E além da questão do pagamento, porque o doutorado no Brasil é caro se você não faz uma federal. Uhum. E você tem possibilidade de bolsa se tiver dedicação exclusiva. Mas o valor da dedicação exclusiva não é um valor muito... Que vale a pena. Então, assim, não estava cabendo na minha vida um doutorado no Brasil. E aqui tem bolsa e o valor da bolsa é muito melhor. Você consegue viver muito melhor aqui com o valor da bolsa, por mais que lá no começo a gente começou falando aí que não era tanto assim, mas é muito melhor que no Brasil ainda, né?
Morgana, existe uma coisa que quase ninguém fala, né, com profundidade quando a gente muda de país. A gente leva a bagagem, mas ela precisa reconstruir um novo lugar. E no seu caso, isso envolveu entrar em um sistema regulatório completamente diferente. Qual foi o primeiro choque ao entrar no sistema profissional americano? Porque você contou aí um pouco da parte do visto, mas isso não significa, né, que você já está pronta para atuar e entrar no mercado. Como que foi isso para você? Eu acho que até tem uma coisa no visto que é o que eu falo muito para as pessoas hoje quando a gente dá mentoria, que assim, no visto, dos processos dele, 2 processos, na verdade. Um deles é você validar o diploma e mandar para equivalência. E aí, muitas vezes, lá na equivalência vai dizer, ok, você tem um mestrado e o teu nível é de mestrado. E o diploma é disso. E você pega uma carta também de um profissional daqui, que já trabalha numa universidade, que vai ler teu currículo, avaliar e vai dizer para a USIS se você está capacitada para atuar aqui também, e qual que seria esse nível. E eles escrevem uma carta muito bonita, né? Você vai ler aquilo e você fica se achando assim, nossa, que currículo maravilhoso, nem eu me via dessa forma. E aí, até por conta do visto, enfim, você tem que mostrar realmente tudo que você faz, né? Só que aí, quando você chega aqui, você vê que o board do estado, né, para aplicar para as licenças é outro ponto, é totalmente além daquilo que você já tinha feito antes. Então, não significa que, porque validaram que você tinha um mestrado ali no processo, que você vai conseguir atuar aqui com o mestrado, que ele vai ter essa validade, né? E foi justamente o que aconteceu comigo quando eu apliquei a primeira vez. Porque aí você vai lá ler, eu já tinha visto que era difícil, mas eu quis para a experiência mesmo. Eu pensei, bom, vou tentar, né? Vamos ver o que eles vão me falar e aí eu faço o que eles decidirem. Já sabia que eu ia precisar complementar alguma coisa. Aí eu mandei todos os documentos e tal para o estado, marcaram uma entrevista, que eles marcam uma entrevista para entender melhor o teu currículo e tal. Isso, Morgana, só para entender um pouquinho, isso foi anteriormente ao visto ou no processo, enquanto você estava fazendo, ou depois? Depois, tem que ser já quando você está morando no estado para aplicar. Você tem que ter já um comprovante de residência. E aí eu cheguei, foi logo que eu cheguei aqui, porque a gente chega e já quer trabalhar, precisa ganhar em dólar, né? E aí eu mandei tudo que precisava, fiz a reunião, e aí quando eu fiz a reunião, eu tinha visto já no site que tinha saído uma lei em 2023, que foi o mesmo ano que eu vim. Na verdade, a lei começou ali se desenvolver no site em 2022 para validação de diplomas internacionais, para ajudar, porque estava faltando muito profissional de várias áreas aqui no Utah. E aí eles fizeram essa lei para tentar movimentar mais, assim, trazer mais profissionais qualificados. Eu pensei, vai que então seja algo que me ajude aí, né? Apliquei, mandei toda a parte internacional que tinha pedido, mas quando eu fiz a reunião, eles falaram assim, a gente analisou o teu currículo e não tem como te dar licença. Você vai ter que refazer o mestrado. Porque o mestrado que você mostrou aqui é muito diferente do americano. O teu mestrado é como se fosse a nossa graduação, que é pesquisa. Porque aqui eles fazem pesquisa na graduação, não tem prática igual nós, né? E aí eles falaram, não tem como a tua carga horária aqui de mestrado, na verdade não tem carga horária prática, né? E aqui nos Estados Unidos tem muita carga horária prática no mestrado. Eles falaram, você não fez carga horária prática, não tem o que precisa, nem o básico do que precisa para você seguir com essa licença. Eu consegui outra licença nesse processo, que aí foi de Social Service Worker, que aí por conta da graduação, que aí é para trabalhar também, mas não com atendimento direto, é mais para trabalhar em hospital, é como se fosse o serviço social no Brasil, mais orientação, assim, em geral. Em empresas como hospitais, indústrias, etc. Eu já ouvi falar que em alguns mestrados de social work, eles dão essa licença para clinicar. Não, né, como talvez um psicólogo ou como um counseling, que a gente chama aqui, mas é possível isso? Mas depende do mestrado, que aí isso é uma coisa que tem que cuidar bastante, porque tem Social Service Worker, tem 2 tipos de licença, que é essa geral, tipo serviço social, e Clinical Social Worker, que aí é para atendimento clínico. E já diferencia exatamente na nomenclatura, né? Na contextualização. E é uma possibilidade, né? Porque eu sei que a psicologia clínica mesmo, o PhD, ou, né,
mestrado é muito concorrido, né? Porque você vai estar concorrendo com muitos americanos, porque é um requisito de você, para pegar a licença, você precisa atuar. Então, talvez social work clinical é uma possibilidade, né? Sim, não muda muito na atuação clínica, assim, você pode trabalhar, fazer as mesmas coisas que o mental health counselor faz. Só tem que ter esse cuidado na aplicação do mestrado mesmo, para ver se eles dão a licença clínica, se tem o estágio, porque também tem toda a carga horária, tem tudo igual o counselor tem. Ô Morgana, e o que pesa mais? A burocracia ou a sensação de precisar provar tudo de novo? Eu acho que foi essa burocracia no começo, porque a diferença salarial dos dois também é muito grande, assim, de social service worker para mental health counselor, né? A valorização profissional e aquilo que fazia no Brasil já de atendimento e etc, né? E aí, nesse processo, como eu falei antes, eu engravidei, aí a gente decidiu engravidar, eu falei pro Rafa, você acha que se for, vai ter que ser nesse momento que a gente tá viajando, né, fazendo tudo, e depois começa a carreira de novo, vai para mestrado, doutorado, e aí você engrena de novo na tua carreira profissional. E a gente sabe que para mulher é sempre difícil pensar em conciliar as duas coisas, maternidade e vida profissional, né? Sim. E aí eu engravidei logo que eu cheguei aqui, e aí eu falei, bom, então acho que é a hora de dar uma pausa, assim, vamos respirar, ver o que dá para fazer. E aí a Mariana, fomos conversando, surgiu a nossa empresa, né? A gente já tinha conseguido as licenças de qualquer forma, não era ainda que eu queria, mas tinha conseguido licença. A Mari conseguiu uma licença também de coach, mas aqui o coach é muito diferente do Brasil, né? E aí foi o próprio board que falou, você pode ter essa licença, e já mandaram para ela, assim, foi questão de um dia de aplicação, no outro dia ela já estava com a licença também. E aí depois uns 3 meses que eu tinha feito aquela entrevista que eles falaram que eu não tinha possibilidade, eu recebi uma ligação e era do conselho. Aí a moça me falou assim, olha, eu quero te pedir desculpa pela reunião que você fez antes, porque você viu no site, eu vi que você já mandou um e-mail falando sobre a lei nova que saiu. E, na verdade, o teu currículo não foi avaliado com base na lei nova. Aquele board que você fez a entrevista eram pessoas antigas que não tinham conhecimento da lei. Agora o board foi todo reestruturado e a gente quer te dar uma nova oportunidade se você aceitar de fazer outra entrevista. Falei, com certeza, não precisa nem perguntar, né? E aí eles marcaram para logo, assim, acho que foi na semana seguinte já a minha entrevista. Até entrei antes para acompanhar outras entrevistas que a gente pode entrar e assistir as outras entrevistas que estavam sendo realizadas no dia. Aí os que estavam antes de mim, ninguém tinha conseguido da mesma forma, mas nenhum tinha mestrado. Nenhum tinha o curso, né? Mas conseguiram outras licenças. Outras pessoas podem assistir, então, imagina a pressão. Sim, porque aí é presencial ou online. E aí tinha algumas pessoas que vão presencial e aí precisam ficar lá assistindo, e aí são chamadas conforme a disponibilidade, ou você entra no link e aí faz pelo link. E aí, são assim, acho que tinha uns 7 avaliadores na entrevista, com bastante pessoas, não é só com uma pessoa aí que se vai fazer as perguntas e tal. Tem pessoas de várias áreas do conhecimento. Então, são clínicos ali com a mesma licença que você está aplicando, mas que um vai avaliar a parte ética, outro vai avaliar a carga horária. Então, cada um estava avaliando alguma coisa ali, enchendo de perguntas. Sobre as suas experiências, né? É isso? Isso. E aí, eles avaliaram de novo, só que aí o que eu tinha feito já? Eles me falaram assim, ó, se você tiver mais materiais para mandar, manda. Você pode mandar tudo que você quiser. Aí eu mandei tudo que eu tinha de certificados, de pós-graduação, etc. E aí, com a graduação, as pós que eu tinha feito, eu tenho 5 pós-graduação. E aí, e mais o mestrado. Aí eles falaram, não, acho que você chegou na carga horária. Por favor. Aí eles só pediram para mim, que aí foi um pouco difícil conseguir, porque eu me formei em 2015, para mim mandar para eles aquela carga horária que a gente fala lá no final da graduação, nos estágios obrigatórios. Porque aqui no mestrado você faz 700 horas de estágio.
E aí a gente fez isso na graduação. E aí eu mandei, mas eu tive que mandar aquela fichinha, assim, assinada, do horário de chegada, do horário de saída, assinada pelo supervisor. Caramba. E aí Daí eu tive, a universidade tem tudo isso, então, arquivado, né? Porque eu nem lembro de. Tem que eles, ter, né? Ou não? É um na verdade, a histórico. universidade é obrigada a guardar isso por 5 anos. Depois Porque eu disso, não consigo me lembrar se eu tinha que assinar quando eu chegava, quando eu saía, sabe? Eu não sei aonde tem isso, essa história. uma lista de presença que você tinha que assinar alguma coisa. Uhum. Isso com certeza. E aí talvez depois eles, sei lá, passava de alguma forma. Porque realmente a faculdade ela precisa comprovar, se eu não me engano, Morgana, ajuda aí, porque você nesse ponto vai ter mais Sim, experiência. A universidade acho que precisa comprovar a sua presença precisa. para algum órgão específico aqui, não sei se é para o MEC, no nosso caso, né? Mas eles precisam comprovar que você realmente foi assídua, né? Que você estava Uhum. Sim. dentro dessa grade. Eles precisam ter o arquivo. É igual o ponto, algumas universidades têm até isso já automatizado, já de ponto e tal, mas você tem que marcar a carga horária lá do final da graduação. E aí foi o que eu fiz. Eu sabia que tinha na universidade, porque eu trabalhava na universidade que eu me formei. E aí, antes de eu ser professora universitária, eu fui psicóloga técnica da clínica escola. Uhum. Então, eu já sabia até onde estavam as coisas, né? Eu chamei o pessoal lá e falei, ó, vai em tal lugar, vamos pegar as coisas lá, eu sei que está em algum lugar. Não estava mais onde eu tinha organizado, porque a universidade mudou a clínica de lugar e já tinham colocado num outro lugar bem arquivado, porque não é algo que você vai ficar mexendo, né? Que você precisa. Eles demoraram um pouquinho para encontrar as folhas, mas encontraram. E aí me mandaram tudo escaneado, mandei para eles, e aí eles me responderam aceitando aí a licença. Aí eu recebi a minha licença como Associate Clinical Mental Health Counselor, e aí eles já me mandaram que eu poderia começar a trabalhar já e tal. Porque a licença de Associate te permite trabalhar na área já, só você precisa de um supervisor e alcançar uma carga horária agora de estágio, que são 2.000 horas, mas são 1.000 horas de atendimento direto com o cliente, as outras são de estudo, supervisão, etc. E fazer as provas, né? E aí, depois que concluir isso, aplica para a licença plena daí. Sim. Então você entrou só com a parte prática, é isso? E Tipo, de complementação dos estudos? isso, não precisei fazer mais nenhuma disciplina nem nada, porque o que eu tinha já completou. E muita gente não tem essa informação, né? Acha que realmente tem que entrar no mundo acadêmico para poder conseguir essas licenças de atuação. Então, é uma possibilidade fazer essa validação, né? Mas aí tem a questão da lei, né? Que aqui em Utah tem essa Uhum. facilidade. Sei que tem mais uns 3 estados hoje que têm leis para ajudar imigrantes, mas tem outros que isso é muito mais rígido, que não permite, assim, ou você Então, fala, não são todos os estados que permitem essa. Entendi. A não, própria permissão em si, acho que de atuação é por estado, não é? Você, tipo, não é igual isso. aqui. Não, você só pode atuar no estado que você tá. Você pode aplicar para atuar em mais depois que você tiver a licença plena. Mas aí você tem que aplicar e eles avaliam se vão permitir ou não. Mas tem psicólogos aqui, ou mental health, que tem 4, 5 estados. Licença. Eu estou falando aqui, né? Mas no Brasil você tem o CRP, você paga o CRP do estado, mas você pode, de certa forma, até hoje pelo online, ir atuando em vários outros estados. É. Aí isso também rege ou não? Fica realmente preso, resguardado É ali, né? limitado. Ainda É, mais com o crescimento do atendimento online, né? Às vezes você poderia expandir para atender brasileiros em outros estados ou até mesmo em outro país, então não teria essa possibilidade, Morgan? não. Você só pode atender no estado que você tem a licença. Até assim, eu recebo muita mensagem de pessoas que moram em outros estados por conta do YouTube, daí sabem que eu atuo na área, mandam mensagem. Mas não, assim, até para produção, porque eu posso fazer documentos aqui no Utah, né? Por exemplo, a essa Leather, para quem quer viajar com animais, essas coisas assim, o Mental Health Counselor pode fazer esses documentos, então eu faço. Mas se não moro em Utah, não posso dar, não posso fazer. Então tem que estar no estado de Utah. Parece ser rígido, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente está falando de saúde mental. Então, precisa ser realmente mais controlado, mais delimitado. Então, quando a gente sai de um tipo de formação e de experiência e migra para uma outra, dá esse choque.
Uhum. Mas parando Mas eu para pensar, faz total sentido. eu acho muito mais, assim, eles são muito mais resguardados, as coisas são muito mais embasadas, assim, qual que vai ser a ética disso. Então, vamos organizar, vamos estruturar. E além dessa questão do Estado e tal, a gente tem que ter um seguro aqui, profissional. Então, eu pago todo ano seguro igual médico tem no Brasil, mas geralmente só médico tem no Brasil, né? Uhum. E aqui são todas as profissões da área de saúde. E talvez essa questão do convênio médico não é tão igual ao do Brasil, né? Profissional, ele se forma, ele quer atender no particular porque ele consegue receber muito mais. O convênio paga muito pouco, né? No Brasil, que talvez seja diferente aqui. Você pode atuar com convênio ou médico e ganhar, né, um valor melhor. Aqui, na verdade, o convênio paga para a clínica o valor cheio. Não tem essa parcela que é igual no Brasil, né? Porque no Brasil já combina lá, a pessoa vai receber só X, né? E às vezes são 20, 30 reais, dependendo do convênio, né? Aqui não, aqui a pessoa vai receber 100% do valor que ela está cobrando. A clínica recebe e me repassa uma porcentagem, né? Que eu preciso hoje da supervisão, das coisas. Mas é o valor cheio. Em algum momento você sentiu que a sua trajetória no Brasil não era suficiente? Aqui nos Estados Unidos? Eu acho que nesse momento, assim, quando a licença foi negada a primeira vez, sabe? Eu pensei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer... Que eu queria muito fazer o mestrado na área criminal. E eu já estava nesse dilema de mestrado ou doutorado. Só que o doutorado é muito mais tempo, né? E aí, como eu não sabia com qual das duas áreas que eu ia querer atuar aqui, porque eu queria conhecer mais antes, o mestrado fazia muito mais sentido para mim. Só que o mestrado em Mental Health Counselor é muito mais concorrido também, né? Uhum. E aí eu pensei, bom, então vou ter que ir para a clínica, não vou poder trabalhar. E aí é aquilo, né? Aquela possibilidade de começar a trabalhar e ganhar o dinheiro já tinha se estendido por muito mais tempo, porque antes tinha que vir um mestrado. E você já foi com inglês, como que estava o seu nível de inglês? Isso foi um choque quando você chegou aqui e começou a atuar na área? Eu sempre digo para quem fala que está estudando inglês no Brasil que é muito diferente, né? Então, Puta, parecia que eu estava no avançado no Brasil e aqui eu me sinto intermediário. é isso. No Brasil eu sempre fiz cursinho, sempre estava lá e tal, por mais que eu não me sentisse assim preparada, e isso foi uma diferença muito grande, que eu falei, ainda bem que eu não fiquei na Flórida, porque quando a gente chegou e a gente desceu na Flórida, eu fui fazer uma pergunta pro atendente no hotel, e fui fazer em inglês, ele não entendeu, porque ele falava espanhol só. Aí ele teve que chamar outra pessoa para conversar comigo em inglês, porque eu não sabia espanhol. Então eu falei, bom, acho que realmente que não era o meu lugar. E aí, aqui em Utah, depois que a gente chegou, a gente foi aprendendo mais e tal. E o linguajar na clínica é diferente também, né? E assim, você tem que estar ali focado, prestando atenção, aí tem a emoção, tem a pessoa chorando, tem tudo isso. Então, inevitável não ficar com medo de atender, né? E o medo de perder alguma informação, né? Porque a terapia é extremamente a fala, né? Isso. Ou de não saber perguntar, não saber me posicionar no momento que eu precisava e tal, da forma correta, né? Mas aí, quando eu consegui a licença, a gente estava com uma viagem marcada para ir para o Brasil já, porque aí eu já tinha ganhado a neném, enfim, já tinha acontecido muita coisa ali no processo. E aí eu recebi uma proposta de emprego já, eu não tinha aplicado para nenhuma vaga. Eu recebi uma mensagem de uma clínica para mim atender brasileiros. Mas aí eu falei, não, tô indo pro Brasil agora e tal, não vou aceitar porque eu tô indo viajar. Quando eu voltar, a gente conversa. E aí, quando eu voltei, na verdade, já apareceu outra vaga. Eu nem acabei entrando em contato mais com aquela primeira que tinha aparecido, que já tinha outra vaga aberta para português também. E aí eu fui. A entrevista também foi bem mais difícil do que geralmente é no Brasil. Foram várias etapas de entrevista. Foram várias pessoas que eu conversei da clínica no processo. Conversei com o Mental Health Counselor, conversei primeiro com a secretária, né, que fez a pré-seleção inicial. Depois foi com a dona, foi pergunta por e-mail, foi muita coisa. E aquelas perguntas básicas, assim, de RH que a gente aprende no Brasil, assim, de como você se imagina daqui 5 anos, qual que é a tua expectativa, o que você quer estudar, etc. Incluindo tudo aí na entrevista. E aí eu consegui essa vaga
E aí, depois de alguns meses que eu estava lá atendendo em português, a dona sempre conversava comigo. Ela ia lá, porque ela é mental health counselor também. Aí ela me disse, olha, acho que você está preparada para começar a atender em inglês. Eu vou te indicar uma pessoa para te começar. E aí, foi. Agora, já metade dos meus clientes são americanos. Uau! Meu sonho. Com a sua leveza na fala, parece até que é um processo fácil, mas não é tão fácil assim, né? Porque você falou, você tem que ir lidando com todo um medo interno, se eu vou entender, se eu vou conseguir acolher, se eu vou fazer a pergunta certa. Primeira cliente que apareceu para mim, que ela me disse que ia encaminhar, era do Texas. Ela tinha se mudado para cá. Então, a gente sabe que ainda a pronúncia é mais puxada do que o normal, né? Nas primeiras sessões foi difícil, confesso para você, assim, foi difícil entender. Ela continua comigo até hoje, tá super tranquilo. Hoje tá Se entenderam. ok. A gente E se tá ela continuar, é porque foi bom, né? Ela entendeu e Uhum. deu certo. Morgana, você não reconstrói apenas a sua atuação, você passa também a operar em múltiplas frentes, né? Então, você está falando aí da clínica, da pesquisa, você vai também para o sistema de justiça, e agora também a formação com outros profissionais na mentoria, né? Sim. Então, a gente fala que nesse caso não é só uma questão de adaptação, você de fato se reposicionou nesse novo lugar. Como começa, na prática, a reconstrução da sua autoridade dentro desse novo sistema? O que eu percebi quando eu consegui a licença, acho que é o principal ponto, assim, conseguir a licença. Depois que você tem ela, tudo se caminha para o restante das coisas, sabe? Porque quando eu cheguei nas entrevistas, era uma coisa que o pessoal da clínica mesmo falava, nossa, teu currículo é muito bom. Você sabe muita coisa. É muito difícil você pegar alguém que se formou nos Estados Unidos com um currículo assim. Uhum. Então, assim, eles já começam a te valorizar ali no processo, né? Quando eu entrei na clínica, e aí depois, quando eu fui pro mestrado também, e agora eu tô terminando já o mestrado, eu me formo no final desse mês. E aí, como a clínica sabe, que sabia já que eu atuava nessa parte, já fazia isso no Brasil também, hoje eu atendo vítimas de violência na clínica. E eu recebo encaminhamentos do Estado já para atendimento. Então, já consegui unir as duas coisas que eu gosto de trabalhar, que é a clínica e a psicologia jurídica, aqui também. Uhum. E o que muda na prática quando você passa a atuar com saúde mental dentro da lógica americana? Eu acho que é a questão da burocracia, assim, que no Brasil a gente sabe que tem uma estrutura que você precisa seguir ali, dos atendimentos, fazer a evolução, organizar a sessão e tal, mas não é uma coisa assim, regradinha, né? Aqui é muito mais regrado esse ponto. Então, você tem que ter muito mais cuidado na evolução, nas coisas que você vai escrever. E aí é tudo online no sistema da clínica. Não é algo que você só faz ali para ter a evolução dos atendimentos e tal, só teu. É tudo online na clínica. No caso, meu supervisor hoje aprova, né? Igual é na graduação que você faz a evolução, o supervisor aprova. Mas você tem que dar o diagnóstico logo nas primeiras sessões por conta do plano de saúde, porque eles pedem que a pessoa tenha um diagnóstico, mas você não precisa dar esse diagnóstico para o teu cliente. Você pode manter para ti, você vai pensar ali no depressão, O que mais se encaixa, né? Uhum. E fechar para mandar para o plano para os pagamentos, mas é só isso. Esse supervisor seu é o dono da clínica, diferente do Brasil, então, né? Porque eu poderia trabalhar para uma clínica e eu fazer supervisão com outro profissional que se alinha com o meu trabalho, que eu gosto, né, de acompanhar o trabalho dessa pessoa. É diferente isso? É diferente porque aqui o supervisor ele teve que mandar um documento, toda a documentação dele, uma carta assinada por mim e por ele, para aprovação do conselho, para depois a gente começar a supervisão. Então, o conselho tem que aprovar o currículo dele, aprovar, né, a licença e falar, não, realmente está com licença ativa, está tudo certo, pode supervisionar. Mas é você que escolhe esse supervisor ou é o dono da clínica? Dono Sim. da clínica. É que acho que isso depende um pouco de como que é ali a questão do trabalho. Porque isso já estava descrito quando eu me candidatei, né? Então, estava tudo lá certinho, que eu iria ganhar a supervisão. Então, hoje eu não pago a supervisão. Mas tem pessoas que não têm, a clínica não disponibiliza, elas precisam ir atrás e pagar. O que é bem caro.
Mas, Que seria mais ou menos o contexto aqui, igual a Jéssica trouxe de exemplo, né? Mas aí De- aqui tem um padrão no pagamento, né? Então seriam uns $250, $300 a hora para pagar um da supervisor. prisão. Morgana, em que momento que você percebe, agora eu não estou mais me adaptando, eu de fato estou atuando? Eu acho que foi depois, assim, que eu comecei a atender em inglês. Porque aí, enquanto você está atendendo em português, parece que você está no Brasil, né? Aí tá o quê? Tô trabalhando aqui, mas atendendo em português. Mas aí, quando eu comecei em inglês, fazer isso, e comecei os atendimentos, aí começou as supervisões, que são em inglês. E aí eu comecei a entender mais. E aí, no começo, até, uma das coisas, assim, que eu tive que estudar mais, entender, foi por conta das abordagens. Porque no Brasil a gente tem muito forte isso, né? Eu era cognitivo comportamental no Brasil, e aí eu cheguei aqui, fui olhar o currículo do meu supervisor, vi que ele era da abordagem humanista. Eu pensei, será que isso vai dar certo? E aí depois, eu adoro meu supervisor, ele é incrível. E aí, conversando com ele sobre, eu vi que a abordagem aqui não é importante. Você vai estudar, e na verdade você vai estudar muito humanismo mesmo durante a graduação, porque assim, aqui você recebe o teu cliente, você vai entender a demanda e pensar na abordagem a partir daquela demanda. Então, o que se encaixa melhor para ele? Não que você tenha que seguir obrigatoriamente uma e dar sequência em todas as pessoas com ela. Que legal isso, eu não sabia, porque a gente tem essa visão, né, do modo de ser do americano, né, os pensamentos, como eles agem, pensam, e eu achei que cognitivo comportamental fosse mais forte, por ser mais pragmática, né? Não, eles não são tão estruturados assim aqui, não. Mas você sabe que, agora eu vou dar um palpite. Sabe o que eu acho bom não ser tão estruturado assim? Porque eu gostei dessa sua fala. E hoje, na minha atuação, eu não me prendo muito também, exatamente por isso. Porque às vezes a gente tem uma linha de atuação e para aquele cliente em específico que chega, ela não vai ser funcional. A própria cognitivo comportamental, eu adoro ela. Eu acho ela é prática e eu também. Então, eu acho que ela é super aplicável. Mas tem alguns clientes que não são tão práticos assim, né? Eles não conseguem eles não conseguem recepcionar, eles não conseguem ter ação, porque é o que exatamente a cognitiva te pede, né? Movimento ali e ação para as coisas acontecerem. E aí você vê que ao invés de você ajudar, em alguns momentos você acaba estagnando esse cliente no processo. Então, o que era para ser uma via de troca, de melhora, acaba sendo mais um conflito ali para lidar, né? Eu gostei, eu também não sabia disso, e eu gostei dessa flexibilidade. Para você foi muito difícil essa adaptação? Eu amei, eu amo hoje, assim, trabalhar dessa forma. E foi exatamente o que o meu supervisor me explicou no começo. Ele falou, olha, tem a humanista lá no meu currículo, eu estudei ela justamente por conta desse acolhimento inicial que a humanista traz, que é o que a gente precisa na terapia, mas depois disso você segue com a abordagem que você quiser. E aí você pode estudar, pesquisar, e você não precisa entrar naquela abordagem e aprender toda ela igual tá lá no livro certinho. Você vai escolher as técnicas da abordagem que se encaixam com aquela pessoa. E não ao contrário, né? Não o cliente, paciente, ter que a gente encaixotar em alguma teoria ou abordagem. Não. E ele é muito, e ao mesmo tempo ele traz muita ciência, assim, para as supervisões quando a gente conversa. Porque aí quando a gente fala alguma coisa, ele fala assim, eu li um artigo científico semana passada sobre tal assunto, eu vou te mandar. Então, ele traz muita ciência, assim, junto, sabe, nas coisas que ele tá falando. Então, não fica perdido, porque no primeiro momento eu pensei, será que não vai ficar meio perdido, meio solto, assim, a sessão? Justamente por conta da organização da TCC, né? Mas não. Eu fiquei até pensando aqui, eu não sei se aí acontece, mas aqui no Brasil, às vezes, já tem dado um momento que o cliente já chega falando, eu quero abordagem tal. E aí eu já perguntei, mas você sabe como funciona a abordagem? Não, porque um amigo meu faz, falou que é ótimo. Ok. Isso acontece aí também, dessa questão de preferência, porque aqui ficou um negócio, acho que tão, um certo momento, tão focado em que você tem que saber o tipo de abordagem, se ela é psicanalítica, se ela é humanista, né, se ela é TCC, que os próprios clientes acabam, talvez, vindo sem saber o que é, mas porque uma grande maioria, talvez, pratica, né, tá ali num segmento, num modelo, acabam vindo achando que é funcional para ele. Isso acontece aí também?
Não, aqui não. É muito difícil, assim. Eu não tive ninguém que me perguntou sobre abordagem até hoje. Ninguém. O que é mais, muito mais por demanda. Então, assim, lá na clínica tem vários profissionais e aí os profissionais trabalham com demandas específicas, assim, mais que eles dividem as demandas entre as pessoas e é isso. Então, a Morgana vai trabalhar com violência, com casos de depressão, ansiedade, etc. Então, a pessoa veio com isso, vai encaminhar para Morgana, vai encaminhar para fulano. E tem um ponto de virada, né, importante aqui, que você até comentou, que é quando a experiência ela deixa de ser só sua, né, e passa a orientar outras pessoas. E no seu caso, isso se materializa na criação de uma empresa, né, a consultoria, uma consultoria voltada para profissionais de saúde mental que querem atuar fora do Brasil. Em que momento você percebe, né, que existia essa demanda real por orientação profissional internacional? Acho que foi na minha própria experiência e da Mari também, quando a gente conversava sobre, porque a gente via muito sobre o atendimento em si, né? Eu atendia pessoas do mundo inteiro já quando eu estava no Brasil, atendia muito online já, mas é assim, tá. E aí eu vou chegar lá, eu posso continuar atendendo? O que eu vou fazer? Porque era, no começo, para mim, foi a primeira coisa que eu pensei, não, eu chego lá, vou continuar atendendo online para ter um dinheiro, né? E aí depois eu vejo o que eu faço com a licença. E aí eu fui pesquisar no CRP e vi que o CRP te dá orientação por 6 meses só, né? Depois que você tá fora. Depois desses 6 meses, se der algum problema, e aí? Você não Né? tem resguardo. O que acontece? Então, foi isso, assim, e aí a gente começou a pensar, não, a gente precisa se organizar e ver o que a gente pode fazer de forma legal e ética para não ter nenhum problema, tanto em relação ao visto, que tem que ter todos esses cuidados, né, quanto em relação à atuação mesmo, né. E a gente vê que tem muita gente aqui que opta em não fazer o mestrado justamente porque ele é mais difícil, né, e não ir para licença e não seguir a vida profissional aqui por conta da dificuldade. Mas eu vejo já de uma forma muito diferente. Eu acho que se você se organizar, se você tiver estratégias, mesmo que você tenha que fazer o mestrado aqui, você vai aprender muito no mestrado. Então não vai ser um tempo perdido de atendimento. Sabe? Eu acho que é isso, assim, você deixar aquilo do Brasil, no Brasil, e começar a pensar de uma forma aqui. Assim, eu moro em outro país, agora eu preciso me adequar às regras desse país, eu não estou mais no Brasil. É a aculturação, né? Preciso sair, terminar, encerrar não, mas dar um tempo da minha cultura de lá e eu me adaptar à cultura daqui para eu realmente entender. Porque em algum Isso. momento eu acho que todo esse conhecimento, toda essa bagagem de experiência do Brasil, ele vai te ajudar. Mas não é só pensar nessa caixinha, né? Eu acho que é fazer essa integração. Uhum. E assim, e ver que tem muita demanda no lugar que você está morando também, né? Nos Estados Unidos, todos os estados aqui tem muita demanda para mental health counselor. Eu vejo que aqui essa parte assim de valorização profissional é muito maior. Porque mesmo os brasileiros que eu atendo, eles chegam na clínica, a valorização que eles têm contigo ali é diferente. Eles não vão desmarcar em cima da hora, a não ser que seja uma coisa muito grave que tenha acontecido. Então, a comunicação toda é diferente, sabe? A forma como eles te tratam na clínica, a forma que eles falam sobre terapia. Aqui, a maioria das pessoas, assim, que você conversa, eles falam, não, eu tenho um chefe americano, ele faz terapia há muito tempo e ele me disse que eu preciso fazer. Eu já recebi muitas pessoas assim, sabe, na clínica. Não tem aquele estigma do Brasil de que saúde mental é só quando você está em crise ou só em casos graves. A terapia ela é acessível para todo mundo, se tiver o plano de saúde, porque a valorização profissional é maior, então ela é bem mais cara, né? Mas é muito mais valorizado do que no Brasil. Eu fico pensando que é valorizado, igual você falou, né? A própria questão do plano de saúde, porque eles reconhecem a necessidade, né? Isso. E não só reconhecem, como pagam pelo valor disso, né? Então, comparando com o Brasil, é um trabalho meio banalizado. Todo mundo precisa, mas o profissional acaba também adoecendo nesse processo. E o que de fato não acontece aí.
Uhum. E a questão financeira também é muito valorizado, né? Porque, assim, para ser psicólogo mesmo precisa ter doutorado, né? Mas um psicólogo aqui ganha uma média de 300, 400 mil dólares por ano. A sessão é 300, 400 dólares. É quase uma medicina aqui, né? Se a gente passar a questão de equiparação de valorização comparado com o Brasil, né? Aqui ele se equipara, né? Porque o médico também ganha isso na clínica atendendo. Então, o psicólogo tá ali junto com o médico. Só E não medica, né? é, mas, mas muito médico indica. Eu já recebi muito encaminhamento médico, de médico mesmo, assim, e de todas as áreas da medicina, não é só psiquiatra que encaminha aqui para psicólogo, para mental health counselor atender. Você vai num clínico geral, ele pergunta: você faz terapia? E Então, como às vezes A gente ele. já conversou aqui também. Todos os profissionais no Brasil já estão Que fazendo bom. Ô, todo. Morgane, quando você fala dessas indicações, como que eles conseguem encontrar você, assim? Porque a gente vê muito esse trabalho, né, crescendo da clínica no Brasil, ou até quem está atendendo online, pelas redes sociais, mas no caso, profissionalmente, então, tem algum canal aqui nos Estados Unidos que esses profissionais, eles conseguem encontrar profissionais para indicar? Tem um site que se chama Psychology Today, e aí você coloca lá as informações e consegue pesquisar por CEP. Então, você vai pesquisar o que tem ao redor de ti, onde você mora, ou pesquisar por língua mesmo, assim, quem é que atende em português, quem é que atende em espanhol, enfim. E aí você consegue fazer as pesquisas lá, mas dentro da área médica, assim, aqui nas empresas e tal, nos hospitais, eles fazem muita refer. Então, você tá lá, eles entram no site, vão ver, ou o paciente fala: não, eu quero ir em tal profissional, porque já me indicaram aquela pessoa. E aí ele faz essa referência e você vai receber os documentos dele, então você já pode ter uma prévia sobre a demanda antes. Da mesma forma, eu encaminhar para um médico. E aqui o sistema é todo interligado. Você vai num clínico da família, ele faz exames, faz avaliação, por exemplo, quando eu engravidei, né? Aqui você só vai para o ginecologista mesmo, para o obstetra, depois da 8ª semana. Antes disso, você tem que ir para um clínico da família, que vai fazer todos os exames, confirmar a gravidez, etc. E aí ele pega todos esses exames, tudo e manda pro teu obstetra que você escolheu. E aí, quando você chegar lá, ele já tem tudo, todos os exames, tudo certinho. Muito bom. Realmente, muito integrado. Voltando para a parte, né, da atuação profissional, da criação da empresa, o que mais te chamou a atenção no nível de desinformação de brasileiros, né, levando essa carreira para o exterior? Eu acho que, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu, inclusive, chamei muitas pessoas que já moravam aqui para pedir ajuda, para fazer mentoria, etc. Tem muita gente dando mentoria online sobre. E, basicamente, todo mundo que eu conversei dizia: é muito difícil, você tem essa e essa opção fora da clínica. Você pode continuar atendendo online e dizer que você é coach, ou você pode atender online e falar que você é tal coisa, e é isso. Eu falei: não, mas não é esse o caminho que eu quero. Eu sei que tem outras possibilidades. Aí eu fui atrás sozinha dessa outra parte, de aplicar, de conseguir as licenças, de entender como é que funcionava. Falar: não, eu vou conseguir as licenças, eu vou trabalhar na área, esse é o meu objetivo. E aí foi que eu e a Mari conversando, a gente falou: não, acho que a gente precisa fazer uma coisa assim, que ajude as pessoas a entender as licenças e entender isso que a Jé comentou ali no começo, né? Sobre, tem clinical social work, tem mental health counselor, tem um psicólogo, e tem a pessoa que trabalha com casal e família, que também tem outra licença. Então, aqui as licenças, elas têm muitas possibilidades de atuação, muito tipo de licença diferente. E aí, ao entender o que cada licença faz, o que pode, o que não pode, o que eu preciso para aplicar para a licença para trabalhar. E eu acho que é isso, assim, faltava entender o sistema. Uhum. E não pensar só nessa possibilidade de vou ficar só atendendo online, só o povo brasileiro, e é isso que eu tenho de possibilidade. Expandir, né? E hoje, Morgana, qual é o maior erro de quem quer construir carreira fora, achando que só mudança geográfica basta? Eu acho que é justamente esse, de não pesquisar sobre antes de imigrar, assim, de achar que
vai continuar com o mesmo status que tinha antes, porque tem ali um processo que você vai ter o luto profissional de tudo que você tinha construído no Brasil. E aí o se encontrar de novo, né? Nesse lugar novo, pensar nas possibilidades, quais são os tipos de licença e a organização financeira, porque a gente gasta muito no processo, né? Tanto de visto, aplicar para licença e tudo isso. Investimento de estudos, né? Porque não é assim tão fácil, né? Você estruturar isso e você conseguir ter retorno, né? Até você ter o retorno. Eu acho que é importante também em relação às universidades, porque isso que você perguntou ali do Clinical Social Work, às vezes tem muita gente que vai, então é fácil, vou fazer um mestrado totalmente online só de Social Work e vou atender. E aí chega lá no final, não pode. Ou, por exemplo, tem universidade na Flórida que é para atendimento dentro do contexto religioso. E aí a pessoa vai lá, faz para ser mental health counselor, mas a atuação é restrita no contexto religioso. Não significa que a pessoa vai sair e vai ter uma licença no estado para atendimento. Sim. Então, tem muito mestrado disponível fácil, mas se a pessoa não souber olhar o que ele Ainda faz, mais em outro idioma, né? Às vezes passa muito despercebido isso, né? Daí mas você vai acaba investir dando, 2, 3 anos e não funcionar, né? e aí não vai conseguir a licença igual porque você não entendeu o contexto do mestrado. Então, se o mestrado não tiver horas práticas, essas horas práticas não forem numa clínica já com pessoas que têm licença e tal, você não vai conseguir. Acho que são pontos chaves, assim, básicos para quem pesquisa. Eu fiquei até pensando na hora que você falou de planejamento, né? Tem que ter todo um planejamento financeiro, porque gasta-se muito, mas também tem que ter todos, quando vai em casal, em família, tem que ter todo um planejamento também desse casal, né? Porque querendo ou não, a gente não pode esquecer que tem uma pressão. É a sua profissão que está te levando. E por mais que o outro vai se ajeitar, a gente não sabe como é esse se ajeitar, né? A gente vai ter documento para trabalhar, tudo, mas como é que vai ser quando chegar lá? E aí, nesse mesmo tempo, toda uma questão de programação familiar, de desenvolvimento familiar. Então, foram muitas caixinhas aí para organizar nessa questão de planejamento. Não É, somente o financeiro, mas todas elas precisaram muito bem organizadas e combinadas, né? e eu acho que teve essa responsabilidade maior, assim, nas pesquisas e tal, quando eu comecei a conversar com a Mari, porque eu apliquei o visto, né? Então, estava no meu nome. E eu sabia que eu precisava seguir na área e justificar, porque foi o que eu falei lá na aplicação. Eu falei que eu ia trabalhar na área, que eu ia atender. E aí eu não chego aqui e não faço isso, quando eu for lá na frente, no futuro aplicar para a cidadania, eu não vou conseguir, se eu não estiver fazendo aquilo que eu me propus antes, né? Então a gente tem que pensar já a longo prazo no caminho que vai percorrer para isso. Bom, então, para fechar o assunto aqui, realmente está muito bom. Mas estamos chegando já na etapa final. Nós temos um quadro aqui, Morgana, que costuma revelar muitas coisas. A gente chama de choques e surpresas. A ideia ela é simples, tá? O que ninguém te contou, mas fez toda a diferença na prática. Então, nós vamos fazer aí umas 4 perguntinhas para você realmente ir desenvolvendo essa sua experiência. Tá. Então, qual foi o maior choque profissional que você teve ao atuar fora do Brasil? Eu acho que o primeiro foi a valorização. E assim, a exigência técnica e ética que tem aqui. Porque eu via muitas pessoas falando também mal da graduação aqui, né? Porque aqui na graduação você pode escolher várias disciplinas e tal, então a pessoa para ser um mental health counselor para o mestrado não precisa necessariamente ter se formado em psicologia. E aí, quando a gente vê isso de fora, a gente pensa, nossa, que absurdo, como assim não se formar em psicologia, né? Mas aí, chegando aqui, a gente entende que, na verdade, não faz diferença, porque é no mestrado que você vai aprender a prática. E isso é muito mais organizado, muito mais focado. Não é só um ano lá no final da graduação que a gente faz tudo correndo, né? Porque muitas vezes o aluno tem que fazer estágio clínico, estágio externo, trabalhar, tem pessoas que têm filhos e tem muita coisa ali acontecendo num ano só. Aqui isso você vai estudar, vai entender a abordagem e você vai para a prática. Então é muito diferente a estrutura, assim, do aplicar isso depois. Tem uma responsabilidade ética, assim, que já se forma muito maior, além da prova, né? Que eu não fiz ela ainda, mas eu confesso para vocês que eu tô com medo.
Porque o meu supervisor me falou que reprovou 4 meses antes de conseguir a licença. Essa prova é para contextualiza um pouquinho pra gente que não sabe, ou pro pessoal que não. Ela é obrigatória, é tipo a OAB no Brasil, Uhum. para conseguir a licença. Então, aqui você faz os estágios e aí tem uma prova para conseguir a licença plena que você precisa fazer. E essa prova, ela é geral, assim, tudo que você aprenderia durante graduação, mestrado sobre os conteúdos da psicologia e tem estudo de caso. Então, tem tantas perguntas ali já com as opções, como perguntas abertas, que eles vão analisar tudo. A tua análise crítica, a organização da sessão, tudo direitinho. Então, tem essa prova, que eu já vi muitos relatos, assim, de pessoas americanas que reprovaram 6, 7 vezes antes de conseguir, porque ela realmente é bem complexa. Essa prova é pro que você está estudando agora de de justiça criminal ou não? Para Não, licença mesmo? é de Mental Health Counselor, de licença mesmo. Quando terminar os estágios, eu tenho que ter essa prova também para poder aplicar para licença plena. E aí eu tenho que ter toda a carga horária do estágio, a prova e mais alguns cursos extras. E aqui isso também é importante. Para renovar a licença, não tem mensalidade igual no Brasil, que a gente paga CNP. Aqui você paga lá, acho que foi $60 que eu paguei na aplicação, tenho a licença e foi isso. Não preciso mais ficar pagando nada. Mas eu preciso renovar minha licença a cada 2 anos. E nesses 2 anos, para poder renovar a licença, eu tenho que mandar para eles o certificado de cursos adicionais que eu fiz nesses 2 anos. E um deles obrigatório é de ética. Você tem que refazer a ética a cada 2 anos. Uhum. E uma surpresa positiva, algo que você não esperava e te marcou. Eu acho que essa valorização do povo americano, assim, que eles gostam muito dos atendimentos, eles falam que o brasileiro é afetivo, né? A gente sabe que a gente é diferente ali na clínica. E eu acho que a gente pode usar isso a nosso favor aqui nos atendimentos, porque o americano ele é um pouco mais distante, assim, mais fechado. E a gente faz muita análise ali na clínica, a gente conversa, explica muita coisa. Então, tem muita gente que me fala que vê muita diferença no atendimento, com a experiência que eu tive no Brasil e daqui, que a gente tem essa afetividade, assim, essa proximidade. Então, os feedbacks dos americanos aqui são muito bons. Acho que você já falou, mas eu vou trazer de novo. O que mais te surpreendeu na forma como a saúde mental é tratada dentro do sistema americano? É essa valorização, assim, em todos os sentidos, né? Tanto financeiro, porque é muita diferença, né? Eu trabalhava, como falei para vocês, 3 turnos no Brasil. Hoje, como associate aqui, mesmo nos estágios, o valor da minha sessão aqui, que a clínica cobra, é $135. Então, assim, a diferença daquilo que a gente vê lá no Brasil, né? Eu lembro que quando eu vim embora, eu cobrava 250 e mesmo assim tinha muita gente que reclamava, né? Tinha 5 pós, tinha mestrado e aí você não consegue cobrar um valor adequado porque a gente sabe também que é difícil para a pessoa pagar. Sim. E fala. Eu ia falar que, na verdade, eu acho que isso também está ligado à questão da valorização mesmo, igual você trouxe, que os americanos dão. E aqui ele acaba no Brasil, em algum momento ele acaba se tornando um serviço social de verdade, sabe? Uma ajuda que a pessoa realmente precisa. Então, não dá para fazer com textos caros, independente da sua formação, você estudou para isso. E aí eu acho que isso faz uma grande diferença entre uma cultura e a outra. Bom, só pela renovação que você falou a cada 2 anos. Não tem ninguém que cobra barato aqui, né? É padrão. Todo mundo é esse valor com essa licença. É o padrão de todas as clínicas, não é só de uma. E aí, além disso, é muito mais, né? As pessoas vão cobrar mais do que isso nos atendimentos, então. E olhando para trás, o que você gostaria que alguém tivesse te dito antes de começar esse processo? Eu acho que isso de esclarecer melhor o caminho, assim, de entender melhor o sistema, sabe? Que faz 3 anos que eu tô aqui, eu acho que eu fiquei. Agora eu me sinto em casa, eu me sinto estabilizada, eu me sinto ok na clínica, atendendo e tal, mas fiquei muito tempo assim naquela pilha estudando e pensando que eu não ia conseguir, porque é difícil, sabe?
e de ver vídeos de outras pessoas falando que é difícil, ou você faz o mestrado de novo, que era só a única forma. Então, assim, o de ir atrás e de coletar essas informações no conselho, né? Porque se eu tivesse ficado nessa de ouvir só o que os outros falavam, de que não era possível só ir fazendo mestrado, eu estava fazendo mestrado agora e nem estava atendendo, que não ia ter encontrado esse outro caminho que eu consegui, né? E o tempo, né? Que tempo é dinheiro também, né? O tempo que você ia Exato. despender investindo, às vezes, nesse caminho, não estaria proporcionando o lugar que você está hoje já. E eu acho que essa valorização, ela aparece em todas as áreas, porque, por exemplo, no mestrado, eu já tive um desconto muito grande na mensalidade por eu morar no mesmo estado que eu estudo, né? Então, já fica metade do valor. Você não Então, se o precisa pagar como não cidadão, né? Não entra como imigrante, imigrante, aluno não, internacional. você entra como residente daí, e residente paga menos. E aí, então, tipo, se era 80 mil mestrado, eu ia pagar 40, já do mestrado inteiro. E ainda, dentro do mestrado, depois que eu comecei, eu ganhei a bolsa por excelência acadêmica por conta dos estudos. E aí, sem me inscrever em nada, eu só recebi e-mail da coordenadora perguntando se eu queria uma bolsa de $5.000. Eu falei, eu acho que eu quero. Não tenho nem dúvida. Não tem como negar. Pois é, então acho que é isso, assim, que isso é uma coisa que no Brasil via meio como. Acho que é impossível, assim, você ganhar uma bolsa com valor super alto do nada, porque você tá com nota boa. Morgana, o episódio tá uma delícia, bate-papo gostoso, mas gostaria muito de. E eu pulei, era a Jéssica, mas eu vou fazer, ela faz a minha parte. De te agradecer por compartilhar uma trajetória que mostra que a carreira internacional ela não é só uma oportunidade, ela é estrutura, ela é decisão e ela é reconstrução. E muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente pode até acrescentar que ela é persistência, né? Mesmo você encontrando no caminho muitos obstáculos repetidos, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, você não acreditou nesse difícil, você falou, não, tem que ter alguma porta que traz uma abertura, né? Um final diferente. E... Pode falar, gente. E principalmente por mostrar que não basta só atravessar fronteiras, né? É preciso reconstruir esse próprio lugar dentro de um novo sistema, né? Então, queria te agradecer por compartilhar tantas informações, admiro muito seu trabalho, fico namorando no Instagram, YouTube. E aproveitando, né, conta pra gente e para os ouvintes aqui onde eles podem acompanhar mais do seu trabalho, entender melhor esses caminhos. Vou contar uma novidade para vocês, que eu não Olha, falei, né, no Instagram. primeira Mas mão, hein? em primeira mão. Eu tenho um canal no YouTube que eu falava muito sobre o EB2, né? E aí, até o YouTube foi um processo de reconstrução, porque depois que eu cheguei aqui, só falar sobre isso não fez mais tanto sentido, né? E essa parte profissional é muito do currículo da pessoa, da análise e tal, então não tem como ficar fazendo muito vídeo sobre isso também. Então agora eu vou começar uma série criminal, vou fazer, porque aí como eu tô terminando o mestrado em Justiça Criminal, vou começar a fazer algumas análises de casos, mas não naquele sentido que já tem no YouTube, das pessoas analisarem, nossa, aconteceu tal crime, tal coisa e tal. Muito mais na ótica da psicologia e mostrando a diferença jurídica aqui, porque o caso foi avaliado assim, como é que acontece e tal, a diferença com o Brasil. Então, essa parte bem acadêmica mesmo na análise do caso. Muito interessante. E aí nós temos uma empresa com a Mariana de validação de diploma, né, que também em breve vai ter bastante novidades aí, a gente está cheia de planos. E o Instagram, o YouTube, que a gente fala um pouco de tudo, na verdade, né? Qual que é o arroba seu, do seu Instagram? O meu é Morgana Orso e Mindful Courses e Counseling é da nossa empresa. Legal, vamos colocar tudo aqui na descrição, então vocês que já estão curiosos, querendo saber mais, acompanhar o trabalho, até fazer uma consultoria com ela, pensa, né, em mudar para os Estados Unidos, então aproveitem e entrem em contato. E a Mariana Mello, que é a minha parceira aqui da empresa. Vamos fazer uma parte 2, né? Trazer ela aqui para conversar com a gente também. Quem sabe fica o convite aí. As duas, talvez, também. Né? As duas juntas, né? Para falar mais do foco da empresa, desse trabalho que vocês têm feito aí com a consultoria. Vamos sim. Mas tá bom. Muito obrigada, pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos episódios, acompanhando tudo.
Tchau. Eu que até a agradeço vocês pelo convite. Beijo. próxima. Beijo, tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.